Deputado, eu gostaria de levantar um pouco com o senhor o conceito por trás desse pacote aí que está sendo montado em relação aos poderes do STF dentro do Congresso Nacional. Quando se fala em evitar decisões monocráticas, que elas perdurem por muito tempo, ou que haja ali algum limite, até mesmo alguns ministros do Supremo concordam com esse movimento. Dizem ali que é válido fazer uma revisão desse modelo. Talvez não pelas mãos do Congresso Nacional na avaliação de alguns desses magistrados, mas consideram isso legítimo. O que seria diferente no entendimento de ministros do Supremo é considerar razoável que o Congresso Nacional eventualmente reveja uma decisão do Supremo, porque afinal de contas, se cabe ao Congresso definir as regras de como uma lei pode ser também considerada inconstitucional, isso poderia ter aí uma atravessada de um poder no outro. Na avaliação do senhor, o movimento que está sendo feito no Congresso Nacional não extrapola em nada essa autonomia dos poderes? Clarissa, eu discordo dessa avaliação de quem quer que seja, né? Porque se fala em ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E eu entendo que existe esse sigilo entre jornalistas, algo mas absolutamente normal, não é algo que eu vou, né, adentrar para entender qual foi o ministro, quando foi feito, mas confio que essa declaração foi feita, mas eu discordo dela porque eu não posso aceitar como parlamentar eleito, que um ministro do Supremo Tribunal Federal entenda que uma alteração legislativa não venha, ou de Constituição, não venha pelas mãos do Congresso. Na verdade, esse é o nosso, a nossa prerrogativa. A prerrogativa de deputados e senadores é a de alterar a legislação, é de propor novas leis, é de propor alteração nas leis existentes. Então, eu discordo inicialmente dessa opinião, né, de quem quer que seja, ou qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal que tenha dito, de que isso não poderia vir pelas mãos do Congresso. Eu digo o contrário, deve sim, desculpe só agitar aqui, é a prerrogativa nossa fazer. Desculpa, só se eu não me expressei bem, deputado, desculpa só, tá. Vou só corrigir aqui. A conversa que eu tive era muito mais na linha de o Congresso Nacional criar regras que lhe permitam interferir de alguma forma na atuação do Supremo, não que o Congresso não tenha a prerrogativa de criar leis, né? Entendi. Não, eu acho que nesse ponto, sem dúvida, nós não devemos interferir no trabalho dos ministros do Supremo, muito menos nas suas decisões, digamos assim. Nós podemos nos queixar, nós podemos reclamar que a decisão judicial, ela, se for legal, obviamente precisa ser cumprida, legal, constitucional. O que nós estamos vendo é que há uma série de decisões que saem da Constituição. Nós estamos vendo agora esse escândalo aí envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, claramente várias decisões tomadas unilateralmente, monocraticamente por ele, com auxílio de juízes e de policiais federais que não estão agindo dentro dos ditames da Constituição. Só porque o Supremo diz que é constitucional, como aconteceu com os inquéritos, as fake news, etc., não significa que seja, se a Constituição claramente diz o contrário. E essa é uma situação muito estranha, muito ruim que estamos vivendo hoje no Brasil, né? Se dá toda a confiança para um órgão que é, sim, guardião da Constituição institucionalmente, mas para decidir que determinadas atitudes são constitucionais mesmo não sendo. Então, voltando à PEC 8 exclusivamente, que é o que eu estou relatando nesse momento, o que estamos fazendo, deixando bem claro na Constituição, algo que inclusive alguns ministros já tinham declarado anteriormente, o próprio ministro Gilmar Mendes, que ajudou a relatar outros projetos de lei, né, quando SAGE lá atrás, em governos anteriores, né, de que as decisões monocráticas, elas são decisões muito especiais. Por estarem nas mãos de um único ministro supremo, elas não podem afrontar, eu diria até, a democracia, porque no fundo é isso, é um ministro supremo, uma pessoa sozinha, decidindo algo contrariamente àquilo que 594 parlamentares decidiram. Eu não estou dizendo que o Congresso Nacional é infalível. Claro que há projetos de lei, inclusive nós, o Novo, já recorremos de decisões do Congresso Nacional que entendíamos inconstitucionais. Agora, deixar que uma única pessoa declare que essa medida aprovada no Congresso é inconstitucional não é correto, precisa ser, no mínimo, por maioria absoluta. E há um segundo ponto nessa PEC, acho que é importante lembrar disso, Clarice, que é muito importante também, que é não permitir que um único ministro supremo desfaça uma decisão
de um presidente de poder, seja presidente da República, presidente do Congresso, da Câmara ou do Senado, né? Se há uma decisão de um presidente de poder, o mínimo que se espera é que este outro poder, chamado Poder Judiciário, representado pela Suprema Corte como sua instância máxima, decida também por maioria absoluta que essa decisão foi equivocada ou inconstitucional, e não deixar nas mãos de um único ministro supremo, né, decidir que uma decisão de um chefe de poder é inconstitucional. Há uma assimetria muito clara hoje na prática dos ministros supremos que precisa ser corrigida, e é por isso que a PEC 8 foi proposta e, da minha opinião, precisa ser aprovada.